Nós estamos aqui nessa manhã para poder falar um pouco sobre a volta de Jesus. Eu quero dizer que nós estamos seguindo todos o protocolo, todos. Nós estamos aqui num grupo bem pequeno de pessoas. E o mais próximo que está de mim, ele está a 3 metros de distância. Estamos com álcool, estamos com luva, estamos com máscara. Esse é um novo normal, como dizem por aí. Esse é o novo tempo. Mas eu quero dizer que você que está aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto, ouvindo e participando dessa live, desse culto, eu quero dizer que Jesus também está aí com você. Jesus está presente em nossas vidas, está presente também na sua vida. E se você tirou um tempo para ouvir essas mensagens, se você tirou um tempo da sua vida, nesse dia, nesse horário, para ouvir as mensagens que estão sendo propagadas nesse local, é porque você também está preocupado com a sua vida espiritual. É porque você sabe que Jesus também te ama. Apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós estamos em um momento, mundialmente falando, muito difícil. Talvez você esteja passando também momentos difíceis aí. Um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, talvez esteja num leito de hospital, ou talvez ele faleceu. Então que nesta manhã, que a nossa mensagem ela possa ir ao encontro de você, e que esta mensagem ela possa tocar profundamente o seu coração, porque Jesus está preocupado com você. Jesus te ama. Jesus nos ama. Nós estamos seguindo o protocolo e nós temos 30 minutos, menos agora, 26 minutos para a gente poder falar sobre o nosso tema. E nós escolhemos um tema que eu acho que é muito importante para esses dias, que fala sobre a volta de Jesus. O primeiro irmão que esteve aqui, ele falou sobre oração. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes, ou por quantos dias, você tem orado buscando a volta de Jesus? Sabe que esse é um tema que praticamente nós não falamos mais. Eu mesmo tenho pregado pouco sobre esse tema. E nós precisamos falar mais sobre ele. Principalmente nesses dias de pandemia, desse novo normal, onde nós estamos com máscaras, com luvas, com álcool gel, com distanciamento social, com isolamento, praticamente presos dentro de casa. 4 meses
sem sairmos de casa, a maioria de todos nós. Alguns desempregados, outras empresas fecharam. Nesta semana, só no Brasil, nós estamos chegando ou vamos chegar a 90 mil de pessoas, de brasileiros mortos devido a essa pandemia. 90 mil. É muita gente. Se nós perguntássemos um tempo atrás, alguns meses, se alguém perguntasse como seria o ano 2020, ninguém poderia apontar. Na cidade chinesa Wuhan, depois do dia 23 de janeiro, quando as autoridades chinesas divulgaram o que estava acontecendo, a partir dali, esse vírus chamado corona ou Covid-19, ele atravessou fronteiras, ele prejudicou as pessoas, a economia, inclusive os cultos. E agora nós estamos voltando de uma forma diferente. Nós estamos fazendo o que nós chamamos de live. É um outro momento. Eu sou de uma época que um evangelista, ele passava 90 dias, 60 noites pregando. Os irmãos mais velhos podem lembrar. 90 noites, 60 noites pregando, fazendo evangelismo público. Hoje, através da tecnologia, nós fazemos diferente. Ainda bem que nós temos a tecnologia. E a igreja, a propagação do evangelho, ela pode usar desses recursos para levar essa mensagem a milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. A volta de Jesus. Você tem orado por esse tema? Você tem desejado que Jesus volte? Você tem esperado esse grande dia? Eu lembro que a última conversa que eu tive com a minha mãe, ela disse: nunca esqueça de pregar sobre a volta de Jesus. Ela já tinha essa preocupação. Nunca esqueça de pregar sobre a volta de Jesus. E eu quero abrir e ler o que está no livro de São Marcos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5 até o versículo 9. Nós trouxemos algumas passagens bíblicas. E eu quero que você na sua casa abra a sua Bíblia, ou abra a internet, o seu celular, o seu aplicativo, e leia conosco. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Sabe por quê? Muitas pessoas disseram o seguinte: as religiões já apontavam para essa grande pandemia. Outros dizem o seguinte: este é o momento da grande tribulação.
O que seria essa grande tribulação? Será se realmente a palavra de Deus apontava para esse momento histórico que nós estamos vivendo agora? O que diz a palavra de Deus sobre esse tema? Vamos ler? São Marcos, capítulo 13, versículo 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Jesus está nos advertindo sobre isso. O versículo 8: Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. O princípio, mas ainda não é o fim. Porque no versículo 9 diz: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então aqui nesse capítulo 13, nós estamos vendo o princípios das dores. Agora, vire a página e vamos ler o que está no versículo 19. O título é A Grande Tribulação. No versículo 19 diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de grande tribulação. Sofrimento, lamentos, choro, tristeza. Este é o momento que estamos vivendo. Sabe, a ciência diz que esse vírus, um vírus é menor que uma bactéria 100 vezes. 100 vezes. Olha a capacidade que um vírus tem de fazer um estrago na vida de uma sociedade, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. Invisível ao olho nu. É uma grande tribulação. Mas será se é o fim? Será se esse Covid-19 é o início, é o princípio do fim? Ou ele inicia o fim? O versículo 19 diz: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora, e nunca mais, jamais haverá. Então essa tribulação, aqui está dizendo que ela nunca houve, e nunca haverá. E agora eu quero convidar um amigo chamado Ricardo, que ele vai mostrar
para nós na história que a sociedade já passou por outros momentos parecidos, semelhantes ao que nós estamos vivendo na atualidade. Som. Lá. E nós buscamos e nós pesquisamos na história alguns dados. Claro, não todos. Mas aponta que a humanidade já sofreu pandemias terríveis também. Então, no terceiro século de nossa era, uma pandemia romano, matando até 5.000 pessoas por dia na capital, Roma. No século XIV de nossa era também, uma pandemia, uma bactéria conhecida como peste bubônica, devido aos sintomas, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas na Ásia e na Europa. No século XVII de nossa era, a peste bubônica em Londres vitimou entre 75.000 a 100.000 pessoas, causada pela bactéria transmitida via um rato. No século XIX, a pandemia do vírus influenza, ou seja, a gripe espanhola, matou 50 a 75 milhões. Hoje somos testemunhas da história que o Covid-19 infectou mais de 14 milhões e foram contabilizadas 600.000 mortes em todo o mundo. Muito bem, obrigado. Então nós vimos que, apesar dessa intensidade que nós estamos vivendo agora, nesse momento histórico, já aconteceu também em outras épocas. É como se nós tivéssemos um quadro, e nesse quadro nós tivéssemos vários componentes. Foi justamente isso que Jesus quis nos mostrar, que são os sinais. Ele apontou os sinais, os princípios das dores, que compõem esse quadro, que antecede a sua volta. Quando nós lemos o que está em Tessalonicenses, se você puder abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, olha o que está escrito. Capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá em que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui nós encontramos dois acontecimentos. O primeiro, a apostasia. Antes da volta de Jesus, haverá uma apostasia que nunca houve na história da igreja. Se nós olharmos para o tempo da igreja primitiva, teve apostasia. Se nós olharmos para o tempo da igreja média, também houve apostasia. Se nós olhamos para o nosso tempo, também há apostasia. Mas antes da volta de Jesus, haverá uma apostasia que jamais aconteceu dentro da igreja. O segundo ponto que nós encontramos aqui diz: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse homem da iniquidade? Quem é esse filho da perdição? Olha o que diz o próximo versículo, o 4. O qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Esse homem, ele se levantará, ele será um opositor. Pode ser um poder religioso, e aqui entre nós sabemos muito bem qual é o poder religioso que mudou as leis, que se colocou como um intermediário entre o homem e Deus. Como pode ser também o próprio Satanás, porque nós sabemos que Satanás, ele sempre quis ser Deus, tomar o lugar de Deus, com a sua prepotência. Então aqui diz que o apóstolo Paulo está dizendo: ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá antes de vir essa grande apostasia e o homem do pecado. Dois acontecimentos. E diz que esse homem, que pode ser um poder religioso, ou o próprio inimigo, Satanás, diz que o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo, que estão aqui presentes conosco, eu concluo que o vírus do Covid-19, ele nos amedronta. É tanto que eu estou aqui de luva, estou de máscara. Nós saímos preocupados. Nós temos os nossos familiares. Mas eu quero dizer para você nesse momento que Deus é maior que um vírus. O vírus não pode ser o Senhor da sua vida. Ele não pode dirigir a nossa vida. Nós podemos ter todos os cuidados que a ciência estipula, os protocolos, mas nós temos que entender que o Senhor da nossa vida é o nosso Deus. Agora eu quero voltar lá no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24. Se alguém também quiser participar, quiser ler, Mateus 24. Versículo 6. Olha o que diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, não fique assustado, confie em Deus, confie no Senhor. É o que está dizendo aqui: não fiqueis assustados, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Felizmente ainda não é o fim, porque Deus está sendo misericordioso. Deus está sendo benevolente para você que está aí. Ele está dizendo: meu filho, apesar de tudo isso, da intensidade, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Esses acontecimentos fazem parte do fim. Esses acontecimentos são sinais, são os princípios, ou o princípio das dores. Mas eu estou oferecendo ainda para você a oportunidade da minha graça. Sabe, o que falta? O que está faltando? Talvez você esteja longe, distante, apesar de todos esses acontecimentos que nós assistimos, que nós acompanhamos. Jesus, ele nos orientou, ele nos disse que primeiro viria esses sinais. Agora eu quero ler com vocês o que está no versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino, por onde? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E quando eu li esse versículo, eu entendi perfeitamente o que a minha mãe me dizia: meu filho, nunca esqueça de pregar sobre a volta de Jesus. Aqui eu entendi. Sabe por quê? Porque quando Jesus retornar, primeiro nós temos que pregar o evangelho em todo o mundo. Talvez não mais como o evangelista fazia na minha época, 90 noites pregando, 60 noites. Noite após noite, você mantendo um auditório lotado, pregando. Essa época já se foi. Agora, através da tecnologia, a minha voz pode chegar até você e dizer que Jesus está voltando. O que falta? A pregação do Evangelho a todo o mundo. E eu quero te fazer esse convite. Vamos fazer parte desse time? Vamos fazer parte desse grupo de pregar o Evangelho? Que mensagem maravilhosa! A única mensagem do mundo de esperança é justamente essa: Jesus está voltando. E eu quero ler para a gente concluir o que está em Apocalipse. Olha que mensagem maravilhosa. Apocalipse, leiam comigo, abra sua Bíblia, convide o seu irmão, convide a sua mãe, que está do seu lado aí sentado com você. Venha ler comigo, vamos olhar essa mensagem. Apocalipse 21. Eu tenho 1 minuto para fechar, 1 minuto, certinho. Olha o que diz o capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. Deus enxugará. E o versículo 5 diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E concluindo no versículo 6 disse: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte das águas da vida. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão. Que realmente essa mensagem possa nos motivar e nos acalentar e nos dar uma esperança de que Jesus em breve voltará.